Boa noite, família. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A gente vai começar mais uma aula, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a escrita de projetos culturais. Então, hoje a gente vai passar pelos conceitos, né? A gente criou um projetinho, ou melhor, a gente criou um esqueleto na última aula. Espero que vocês tenham revisado esse esqueleto. E hoje a gente vai fazer a escrita desse projeto, certo? Com base naquele esqueleto. Eu vou trazer aqui os principais pontos que os editais pedem para você colocar no seu projeto, os tópicos, os itens, certo? E trazer alguns conceitos para vocês. Então a gente vai falar um pouco sobre a apresentação, os objetivos, as metas, justificativa e também sobre cronograma, ficha técnica e orçamento. Beleza? Primeiro eu vou apresentar aqui então o projeto escrito, porque ele vai ser lição de casa também, tá bom? Ele vai ser lição de casa para vocês. E aí, deixa eu trocar aqui, trocar de tela. E aí, o que, que eu já quero falar para vocês? A lição de casa de vocês vai ser revisar esse texto aqui, certo? Que ele tem alguns pulos do gato, alguns termos que precisam ser trocados, certo? E também é interessante vocês refazerem, revisarem esse projeto para vocês pegarem a prática, certo? Todo mundo está conseguindo chegar bem? Bem, primeiro, família, a gente vai com a descrição ou a apresentação do projeto. Essa apresentação ela tem que ter duas finalidades. A primeira é vender seu projeto, ou seja, com esse texto a pessoa tem que querer saber mais sobre o seu projeto e também tem que explicar o seu projeto. Com esse texto a pessoa tem que entender o que é o seu projeto. Só com esse texto. Então você tem que fazer essas duas coisas nesse seu texto, certo? Então, e aí dentro disso você também vai justificar o seu projeto. Que quando a gente pensa em projeto para edital, por exemplo, você está concorrendo com outros projetos. Então, o que, que eu costumo fazer de estrutura? Beleza? Para vocês entenderem. No primeiro parágrafo, eu coloco a apresentação do meu projeto. Ou seja, o primeiro parágrafo, eu vendo o meu projeto. E aí, nesse primeiro parágrafo, eu já falo por que o projeto ele surgiu, né? O que, que motiva esse projeto a acontecer, certo? E também eu defendo que o meu projeto é inédito, certo? É nesse momento que você vai falar sobre o ineditismo do seu projeto, você vai falar que o seu projeto, por exemplo, aqui, mais do que um evento de entretenimento, o projeto foi uma verdadeira imersão, certo? Então, aqui nesse primeiro texto, nesse primeiro parágrafo, você vai usar aqueles termos que a gente aprendeu, né? Você vai usar, falar sobre o ineditismo da sua iniciativa. Ah, é o maior evento de grafite da minha cidade. Então você vai colocar nisso aqui, certo? Esse primeiro texto a pessoa tem que ler e falar, pô, gostei desse projeto, certo? Então aqui você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei de exemplo, uma verdadeira imersão de transformação social que une o espetáculo de alta qualidade, geração de renda e educação cidadã. Ou seja, isso aqui prova que o meu projeto, nesse primeiro parágrafo, eu já estou falando as coisas, os pontos principais do meu projeto. Por que o meu projeto tem que ser aprovado? Bem, porque ele gera renda, educação cidadã e ele é uma grande imersão de transformação social, certo? O meu projeto ele surgiu como uma resposta à necessidade de democratizar o acesso à cultura. Inclusive, sempre que vocês forem ler o edital, procurem entender essas palavrinhas-chave que o edital vive repetindo, certo? Por exemplo, democratizar o acesso à cultura. Isso é batata. Isso está nos primeiros parágrafos do edital. Você já vai encontrar o que o edital quer. O edital geralmente ele fala: esse edital tem como finalidade pananana. Então é isso que você tem que buscar. O seu projeto tem que fazer isso. Esse edital visa fomentar a cultura periférica. Então é cultura hip hop. Então é isso que o seu projeto tem que fazer, certo? São algumas dicas de leitura de edital. Por isso que eu falo, leia o edital de cabo a rabo,
Se tem 70 páginas, você vai ler as 70, para você pegar esses termos que ele repete bastante, para você entender que é isso que você tem que colocar no seu projeto, certo? Então, aqui no primeiro parágrafo, eu vendi o meu projeto, beleza? No segundo e no terceiro, aqui você pode juntar em dois, dependendo do projeto, pode ser só um parágrafo, mas vamos lá. O primeiro parágrafo a gente apresenta, né? A gente vende o nosso projeto. No segundo e terceiro parágrafo, ou melhor, nos próximos, você vai explicar o seu projeto, que é aquele momento em que a pessoa tem que ler e entender o que está acontecendo, certo? E também é interessante você começar esse parágrafo falando sobre o proponente ou o coletivo proponente, certo? Então aqui eu falo um pouquinho ainda sobre o conceito e quem que está fazendo o projeto, certo? Se fosse, por exemplo, um projeto meu, eu colocaria que é idealizado por Felipe Dezena, produtor cultural e arte educador, com 10 anos de experiência, que já executou festivais, cursos e oficinas. Então aqui você vai meio que colocar o seu currículo, para a pessoa falar, não, a pessoa que está fazendo ou o coletivo que está executando, eles sabem do que eles estão falando. E aí, logo em seguida, eu já entro explicando o que vai rolar no festival, né? No nosso festival, que é uma semana intensa, né? O festival ele começa com a frente educativa, certo? Aí depois, aí aqui eu falo, dedico esse finalzinho só sobre as escolas, né? Para falar sobre essa questão, que é importante, porque isso prova que o nosso projeto não é só de cultura, ele é cultura e educação. E aí aqui eu continuo falando do festival, né? Explicando o que vai acontecer. Ou seja, tem o baile black, tem a batalha, tem a questão audiovisual e tem a praça pública, certo? E aí eu vou deixar um pulinho do gato para vocês de lição de casa. Para vocês identificarem em quais partes do texto desse projeto eu usei inteligência artificial. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque hoje em dia não adianta eu falar para vocês não usarem. Eu sei que vocês vão usar inteligência artificial para escrever, certo? E a diferença entre uma pessoa que usa inteligência artificial para escrever e a outra é só se a pessoa sabe revisar ou não, certo? E aí é por isso que é interessante vocês aprenderem a escrever o projeto para depois usar a inteligência artificial, certo? Porque vocês vão saber revisar o que a IA vai responder para vocês, vai entregar para vocês de acordo com o seu prompt, certo? Então, tem alguns termos aqui para vocês pegarem, para vocês olharem e verem, porque isso é importante também, porque senão vai ficar um projeto genérico, certo? Esse projeto aqui, ele tá até que já não está mais tão genérico, porque a gente fez um planejamento muito bom, eu fiz um prompt muito bom. E também eu escrevia projetos antes da gente ter os geradores de texto, né? Então, hoje em dia eu já consigo pegar esses termos e ver, não, esse trecho aqui foi feito por IA, esse texto já não foi feito. Mas, enfim. Então, aqui eu vou explicar o projeto, né? Então, aqui eu falo o que vai acontecer no sábado, no domingo, certo? Falo da praça pública, que o local vai ser definido. Se o local já tiver definido, você coloca aqui, certo? E aí eu falo do grafite, o showcase de dança, a batalha de rima e os shows de rap. Então, no primeiro parágrafo você vende, o segundo e terceiro, ou só o segundo, você explica, aí vai depender do tamanho do seu projeto, certo? Você explica e também fala do proponente, por isso que geralmente eu faço o modelo de 4 a 5 parágrafos, não mais do que isso, certo? Por exemplo, um projeto de festival vai precisar de mais texto, porque são muitas atividades. E aí, no último parágrafo, eu faço a conclusão desse meu projeto. E aí é aquele momento que você vai justificar um pouco o seu projeto, que vai ter a justificativa. Mas, por exemplo, tem editais da PNAB que não pedem justificativa. Então, é aqui que você vai terminar de amarrar o seu projeto, certo? Explicar por que ele é um projeto poderoso, qual que é o potencial do seu projeto e o que o projeto busca. E aí eu vou dar uma dica para vocês. A apresentação do seu projeto e a justificativa vão ser os últimos textos que você vai fazer. Você vai deixar isso aqui para o final.
Beleza? Vamos para os objetivos. Os objetivos é aquilo, dentro lá do nosso planejamento, certo? A gente selecionou quais eram as ODSs do nosso projeto, a gente escolheu o conceito do nosso projeto. Então, a gente vai colocar aqui os objetivos do nosso projeto, certo? E aí eu vou explicar para vocês como que os objetivos se encaixam e se comunicam com as metas, que é a parte numérica do seu projeto. Vamos lá. A gente trabalha as ODS, a gente está trabalhando as ODSs. É interessante colocar aqui. Eu não coloquei de forma direta, vai ficar de lição de casa de vocês lerem os objetivos, verem quais desses objetivos já são ODSs, e aí vocês vão colocar qual ODS que é qual objetivo é qual ODS, beleza? Combinado? Isso é para treinar vocês. Então, o objetivo é o que você pretende alcançar com o seu projeto. A meta é como você vai alcançar. Como assim? Vamos lá. Tá vendo que aqui o primeiro objetivo é democratizar o acesso à cultura e o segundo é fomentar o protagonismo infantil, protagonismo juvenil. Como que a gente vai alcançar esses dois objetivos? A gente vai alcançar esses dois objetivos através desses números. Através do alcance de 600 alunos com a realização de 3 ações e atingindo um público potencial presencial de 2.000 pessoas. Essa vai ser a nossa métrica. Então, para a gente saber se a gente democratizou e fomentou, se a gente democratizou a cultura e fomentou o protagonismo juvenil, a gente tem que bater esses números ou chegar próximo deles. Entenderam como as coisas estão ligadas? E esses objetivos aqui, por isso que é interessante vocês fazerem esse texto por último, porque na hora que vocês lerem o projeto, vocês vão ver que o que está aqui também está aqui. Ó, democratizar o acesso à cultura. Está aqui de novo, democratizar o acesso à cultura. Entenderam como está tudo interligado? Aqui, os outros objetivos. Impulsionar a economia criativa local, gerando oportunidades de trabalho e renda digna. E promover ativamente a equidade de gênero e a diversidade no nosso projeto. Como que a gente vai chegar nesses dois objetivos? A gente vai chegar se a gente gerar de 40 a 50 postos de trabalhos e se a gente assegurar que pelo menos 60% da nossa equipe seja ocupado por mulheres. Então, se a gente bater essas duas metas, a gente chegou nesses nossos dois objetivos aqui. Entenderam como as coisas estão interligadas? Então, não adianta você colocar uma meta aqui aleatória que não esteja ligada com algum objetivo, porque o avaliador entende disso, certo? Eu não trabalho de avaliador e eu já estou explicando aqui para vocês. A pessoa que avalia projeto, ela tem informação específica só para avaliar projeto. Então, é interessante na hora que você... Por isso que eu falo, escrevam o projeto meses antes do edital abrir, para na hora que abrir o edital você revisar, certo? Igual, agora abriu o edital do PROAC 2026 do estado de São Paulo. O meu projeto, que eu vou fazer inscrição nesses editais, ele está pronto mais ou menos desde... Deixa eu ver, a inscrição do foi dezembro, mais ou menos ali, fevereiro, março, eu já estava fazendo esse próximo projeto que eu vou escrever. Então, agora eu estou só revisando ele, ajustando conforme o edital, certo? Então, aqui o público-alvo, certo? Aquilo que a gente aprendeu também, e também aqui o público-alvo, ele tem que estar ligado com as metas. Se a gente tem como meta atingir os alunos e também a questão das mulheres, então o nosso público-alvo tem que estar aqui também, certo? Então, o nosso público-alvo são jovens de periferia e também as mulheres. Aí aqui, o plano de acessibilidade. A gente vai ter 3 tipos de acessibilidade, né? A física, comunicacional e atitudinal. E aí a dica que eu vou dar para vocês na hora que vocês forem fazer o orçamento da sua acessibilidade, na hora que você for fazer a contratação desse profissional, já pede para esse profissional montar um orçamento geral. Como que eu trabalho?
eu separo, por exemplo, para um projeto a gente separou 15 mil. 15 mil de verba só para acessibilidade. Ao invés de eu já colocar para a pessoa, não, eu tenho 15 mil e eu preciso que você faça isso, isso, isso. Geralmente os profissionais de acessibilidade, eles entendem mais do que a gente, certo? O que eu faço? Geralmente eu contrato o pessoal da Acesso Voz, se vocês precisarem do contato deles, me mandem no inbox, tá? E aí eu falo para Flávia, Flávia, eu tenho tanto de verba, o meu projeto é desse jeito. O que você acha que dá para fazer dentro dessa realidade? E aí ela vai montar o plano de acessibilidade para mim, ou só fazer um orçamento, e desse orçamento eu monto o meu plano, certo? Porque às vezes, principalmente trabalhando festivais de multilinguagem, é difícil você colocar só Libras. O avaliador vai ver se você, por exemplo, num festival de hip hop, com os 4 elementos, só ter Libras, não sei se vai pontuar tão bem. Porque você não vai precisar só da tradução ali de Libras para a parte falada, do rap e das batalhas. Ou do slam, caso tenha dentro. Você pode colocar, por exemplo, audiodescrição para grafite. Dica aí para o pessoal do grafite. Como que eu vou fazer acessibilidade num projeto que não tem fala para fazer comunicacional? E a parte arquitetônica também não vai fazer tanto sentido porque é num muro, por exemplo. Você vai fazer audiodescrição dessas obras, igual o pessoal de museu faz, certo? Que você coloca o foninho e ouve alguém descrevendo a obra. Você pode disponibilizar isso por QR Code, enfim, vai de acordo com o local onde você está. Então, a dica que eu dou para vocês com acessibilidade é essa, certo? O plano de acessibilidade. Consultem o seu profissional para fazer algo que faça sentido dentro do seu projeto. Não adianta só colocar ali que vai ter, você tem que provar que vai ter com verba. E aí, o orçamento anexado também é interessante. E a gente vai para a justificativa. Aqui é o momento de você defender o seu projeto. Se vocês se tem alguém que aqui que faz faculdade ou já se formou, sabe que é igual defender o TCC, né? Aqui é você explicar o porquê que o seu projeto é relevante e mais do porquê que o seu projeto é relevante, mas também você mostrar que você sabe do que você está falando, certo? E mostrar também o potencial do seu projeto para além dele. Aquele momento de potencial para longo prazo. Depois que o projeto acabar, o que você vai ter deixado no território? Então, aqui, ó, eu já começo aqui, porque a gente parte do princípio que um projeto está tentando resolver um problema. Então, a gente fala sobre quais problemas a gente está tentando resolver. E aí, aqui em vermelho, eu deixei em vermelho para vocês substituírem por uma pesquisa sobre hip hop, certo? É interessante trazer, mas não deixem assim no seu projeto. Segundo dados de institutos de pesquisa. Que instituto? É o Instituto Databunda? É o Instituto TDK, o Instituto Tirei do Cu? Não, você tem que saber, você tem que colocar uma fonte ali para o pessoal saber que você não só criou o instituto. É igual aquelas páginas de direita do Facebook. É o internauta fala mal da esquerda. Que internauta? O internauta hipotético, né? Então, família, se você for citar institutos, pesquisas, dados, tragam a fonte. Não adianta só falar que tem, beleza? Porque a gente sabe que tem, mas quais que você usou como base, beleza? Inclusive no drive de material de estudo que está lá no grupo de vocês, tem tudo lá, tá? Tem um estudo que vocês podem e devem usar aqui nessa parte. Inclusive, tem estudos daquele drive que eu usei em projeto aprovado, como fonte de referência, certo? Então, aqui ó, você pode continuar usando os termos. Esse projeto justifica-se pela urgência em criar e manter espaços seguros, utilizando a linguagem para dialogar sobre cidadania. E aí aqui é interessante você falar aquilo que eu comentei antes. O seu projeto, ele trabalha a cultura e o que é a mais, certo?
o que vai ficar no território depois que esse projeto acabar, porque o projeto tem cultural para edital, para instituição, enfim, um projeto cultural tem começo, meio e fim. Então aqui, o festival ele não só promove a parte artística, mas ele movimenta a economia criativa, ou seja, injetando recurso, a questão o diferencial inovador e a questão afirmativa de maioria de mulheres na equipe, certo? Então isso é importante você trazer na sua justificativa, ou relevância e pertinência, como eles estão chamando hoje em dia dentro dos editais, né? Aqui a descrição detalhada das ações. Eu coloquei isso aqui porque tem edital que pede isso aqui, então é interessante ter. Isso aqui é basicamente o nosso planejamento. Lembra que a gente fez o projeto lá nosso projetinho de exemplo? Ó, aqui para vocês a pastinha. Aqui, ó, e o esqueleto. Aqui, ó, a gente fez aquele detalhamento, né? Local, aí aqui o outro detalhamento, a equipe, certo? Aqui na descrição você vai meio que passar a limpo tudo aquilo que vocês fizeram na última lição de casa. Então você vai colocar o horário, período, local, equipamento necessário, equipe, atração e etc. É você descrever de forma técnica. Aqui você não precisa colocar o conceito que vocês fizeram antes. O conceito você vai usar aqui na apresentação. Beleza? O cronograma, certo? Eu deixei já montado o cronograma, que ficou de lição de casa para vocês. Aí isso aqui eu deixei já feito para vocês baterem com o cronograma que vocês montaram, beleza? Eu fiz ele em um projeto de 5 meses, como eu disse. Eu fiz lá no tempo mínimo, né? De 5 meses. Então, os 3 primeiros meses são de pré-produção, e aí 1 mês de produção e 1 mês de pós-produção, certo? Aí vocês podem passar limpo de acordo com o que vocês fizeram, beleza? E aí agora a gente vai para outra parte muito importante do nosso projeto, que é o orçamento, beleza? O plano de trabalho, família, ele é uma forma mais detalhada do seu cronograma. É aquele checklist que a sua equipe vai ter na hora que o projeto começar. Então você tem que ter. Esse aqui não é o plano de trabalho do projeto, tá? É um de grafite nas escolas. Eu vou mandar depois para vocês de exemplo. Mas é basicamente você fazer um checklist do que você tem que ir fazendo, certo? Tem gente que faz o plano de trabalho no Trello, tem gente que faz igual eu, que faz em Excel. A minha equipe de comunicação da produtora, elas trabalham só com o Trello. Então, vai de acordo com a sua equipe e a sua realidade. Mas vamos lá aqui. O nosso orçamento, beleza? Aqui ficou em branco para vocês fazerem, certo? Eu lembro que a gente tinha combinado que vocês iam preencher e eu fazer os valores. Ah, mas eu não sei como que eu vou colocar o valor, eu não sei qual que é o preço de mercado. Bem, como que você vai fazer com isso? Você vai vir aqui na Salic, eu já vou apresentar para vocês, tá? Primeira coisa, antes de ir para a Salic, você vai perguntar. Você vai fazer pesquisa de mercado perguntando para as pessoas que trabalham na área. Ah, então você vai pesquisar um projeto de grafite. Você vai perguntar para os grafiteiros e grafiteiras do seu território quanto eles costumam cobrar. Beleza? Aí você vai vir aqui na tabela Salic. Eu vou mandar o link lá no grupo para vocês depois. Você vai vir aqui, aí você vai em projeto, aí você vai em item orçamentário e vai aqui por produto, beleza? Aí, vamos lá, eu quero contratar, deixa eu ver aqui, eu quero contratar uma oficineira para dar oficina de grafite. Então, vamos lá. Você pode pegar aqui, ó. Cadê? Curso, oficina e capacitação. Certo? Aí você vai vir aqui. Você pode colocar. Aí tem vários, ó. Agente educativo, arte educador, oficineiro, professor auxiliar. Vamos por arte educador.
Falem aí para mim a cidade de vocês. Falem uma cidade aqui para eu pesquisar. Falei aí no chat. Curitiba, beleza. Vamos pesquisar em Curitiba. Então é Paraná. Vamos lá, Paraná. Opa, 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 opa. Curitiba. Vamos ver o preço do oficineiro do arte educador em Curitiba, a média. Então tá aqui. São esses os valores. Você tem por hora, você tem por serviço, você tem por projeto, por mês e o cachê. São essas as unidades. Então aqui você já tem o valor médio que um oficineiro recebe em Curitiba. E aí você vai pegar esse valor e vai comparar com o que os profissionais estão te mandando. Você vai fazer as duas pesquisas. Tem edital, e aí isso vai estar no edital, quando eles exigem. Tem edital que exige a referência da tabela Salic no seu orçamento, tá bom? Então, se eles exigirem uma referência, você vai vir aqui na Salic e vai comparar, beleza? Joinville é perto de Curitiba, certo? Se eu não me engano. É interessante vocês fazerem também a média regional. Então, vamos lá aqui. Só confirma para mim, Joinville é perto, né? Dá pra gente usar? É Santa Catarina, na verdade, não é tão perto. Ai, não, então, da onde que eu tirei que Joinville tá? Eu não sei da onde que eu tirei. Então, alguém me fala uma cidade próxima de Curitiba, por gentileza. Cascavel. Cascavel, beleza. Vamos lá, Cascavel, pra gente fazer pesquisa regional. Cascavel, beleza. Aí, ó, Cascavel tem só de verba. Então você vai pegar esse e aí você pega uma terceira cidade da região e faz a média. Por exemplo, Salto, Salto não, Itu, eu tô em Itu agora. São tantos anos morando em Salto que eu ainda não me acostumei a falar Itu. Mas vamos lá. Itu, cadê? Ita... no Paraná não vai ter Itu. Itu. E tu tem um valor, você consegue um valor. Só que às vezes tem alguns itens que você não vai achar da sua cidade. Salto, por exemplo, eu não lembro qual item aqui. Deixa eu ver se é produtor ou é diretor. Eu acho que é direção geral que não tem em Salto. Vamos ver, Itu. E tu não tem, não encontrou registro. E agora, como é que eu faço? Você vai para a cidade do lado. Você vai para Sorocaba. Sorocaba também não tem. E você segue andando a região até achar uma. Não achou? Vai para a capital do seu estado, porque aí você encontra, certo? E aí, se não tiver o valor da sua cidade, você tira o print, certo? Você tira o print para comprovar também que não tem. Então, na hora que vocês forem preencher lá a planilha de lição de casa, vocês vão pesquisar aqui na Salicnet os valores. Claro que se você já souber, não precisa ficar também pesquisando, certo? Mas é uma dica que eu dou para vocês. Às vezes o artista te dá um valor muito mais alto do que a tabela. Aí você pode negociar e falar, ó, a média do mercado não é essa. E eu não, e aí o artista vai falar, mas esse é meu cachê, aí você pode contra-argumentar e falar, não, mas o edital exige que eu faça o valor do mercado, não o valor que você quer. Aí é o poder do MC de ser bom de palavra, né? Ser um bom negociador, uma boa negociadora. Então, família, esses são os conceitos por trás da redação de um projeto, certo? Não adiantaria eu apresentar aqui para vocês um texto, falar esse texto é o texto ganhador de edital. Isso não existe. Quem vende projeto falando que não, eu tenho um modelo perfeito que passa em todo edital. Isso é mentira, família. Eu já tive projetos incríveis que não foram aprovados no ano e no outro ano foram aprovados o mesmo projeto. O mesmo projeto, sem tirar nem pôr. Então, nem sempre é só a questão do texto secreto que passa em tudo, certo? Existem os métodos, né? Existem alguns conceitos e dicas para vocês pontuarem mais na hora de escrever seu projeto, certo?
Primeira coisa, não existe o meu projeto, o projeto é sempre em terceira pessoa, tudo que você for escrever é na terceira pessoa, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, tá tudo em terceira pessoa, ó. Idealizado por surge como, então você vai sempre colocar em terceira pessoa. Por exemplo, aqui, por exemplo, o projeto do meu livro, eu não coloquei que eu estava fazendo, não, eu coloquei que o arte educador, aqui, por exemplo, quando você vai falar do seu portfólio enquanto proponente, você não vai colocar, idealizado por mim, que possui um currículo, não, você vai colocar em terceira pessoa, idealizado por Felipe Dezena, pipipi, popopó, certo? Tudo em terceira pessoa. E leiam o edital para pegar as palavrinhas-chave, porque está no próprio edital aquilo que você tem que fazer, certo? Se é um edital de fomento à cultura, você vai reforçar que o seu projeto está fomentando não só a cultura, mas também a economia criativa local, colocar as ODSs que eu falei para vocês aqui nos objetivos. É muito interessante, pontua bem, porque mostra que você realmente sabe do que você está falando. Então, os objetivos podem ser inclusive as ODSs, certo? Aqui é uma ODS. Daria para eu colocar aqui ODS, eu não lembro qual o número agora que é a que trabalha a questão da equidade de gênero, mas é uma ODS. Então, daria para colocar aqui. E é interessante, eu já vi projeto aprovado que os objetivos eram todos as ODSs, não tinha nenhum objetivo que não fosse uma ODS, certo? E aí, através das metas, você vai fazer a avaliação no final do projeto também. Ah, eu bati essa meta, então eu consegui concluir o objetivo. Lembrando, todo o seu projeto tem que estar linkado. Ou seja, o plano de acessibilidade tem que conversar com os objetivos, tem que conversar com a apresentação, tem que conversar com a justificativa. A sua planilha orçamentária tem que conversar com o seu projeto. Não adianta você colocar algum item que não faz sentido dentro do seu projeto, que não esteja aqui, certo? Então, tudo tem que estar ligado. Por isso que é importante você fazer o projeto antes, para na hora que abrir o edital, você conseguir fazer esses pequenos ajustes dentro do que o edital está pedindo também, certo? Então, família, é isso. Agora vou deixar para você. É o DS5. Valeu, meu bem. Vou deixar para vocês fazerem seus comentários, tirarem suas dúvidas, enquanto eu tomo um gole de água aqui. Eu vou, gente, enviar esse projeto para vocês, tá? Eu vou mandar ele em Word. O que vocês vão fazer? Vocês têm de lição de casa revisão desse projeto. E aí, se vocês quiserem pegar esse projeto e usarem editais, podem usar, tá, família? Esse aqui é de vocês, alunos. Podem usar mesmo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Só que pensem que vocês estão em grupo. Então, enviar exatamente esse mesmo projeto pode ser que seja muito igual se você tiver no mesmo edital do outro coleguinha. Então, por isso que eu falo, revisem, façam suas alterações de acordo com a realidade de vocês, tá bom? Vou mandar aqui no grupo da turma A. Prontinho. Vou também mandar aqui a lista de chamada para vocês, beleza? Bem, família, lembrando que para quem é de São Paulo, abriu o edital do Estado de São Paulo, do PROAC, a gente tem várias categorias, inclusive tem uma categoria que é uma dica que eu vou dar para leitura para seleção de edital. Por exemplo, abriu o PROAC desse ano. O que você vai fazer? Porque são várias categorias. E aí você vai pegar os editais dos anos anteriores e ver qual categoria teve menos concorrência. É outra dica que eu dou.
Às vezes a gente quer colocar o nosso projeto no edital mais concorrido. Será que esse projeto não cabe num edital com menos concorrência, para a gente pelo menos passar um projeto para conseguir colocar isso no nosso currículo? Porque conta você ter outros projetos de editais na hora de apresentar o seu, quando você coloca lá seu portfólio, se você coloca que você já participou de outros editais, o avaliador vai ver isso. Isso conta porque mostra que você já sabe trabalhar com edital, certo? Então, dê uma olhada nisso. Tem um edital muito interessante do estado de São Paulo que é para projetos em municípios com menos de 50 mil habitantes. Esse eu acho que a concorrência deve ser baixa, certo? Eu diria, não sei se baixa é a palavra certa, porque edital do estado de São Paulo, a linha menos concorrida é 300 projetos inscritos, a média mais ou menos, para 20 selecionados, né? Então, mas fica a dica aí para todo mundo, beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as etapas de trabalho de um projeto, ou seja, esse nosso projeto passou pela bancada, foi aprovado e a gente vai começar a executar. Então, a gente vai falar um pouco sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção de um projeto cultural. Beleza? Então, família, é isso. Uma ótima noite para vocês, certo? Uma ótima quarta-feira, bom descanso, bebam água. E é nóis, meus amores. Já mandei lá a lista de chamada também, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, tá?